Alô, alô, gente querida, gente boa, iniciando mais um tempo com você, exposição do Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos no capítulo 7 e eu quero ler os versos 13 e 14. Ontem eu fiz uma exposição do verso 7 ao verso 12 e mostrei para vocês que tudo quanto concernia a pedir, buscar, bater, e a ilustração que Jesus fez sobre pais bons que sabem dar boas dádivas em contrapartida aos pais maus, e comparando isso, que se pais da nossa relatividade conseguem fazer coisas boas pelos filhos, quanto mais o Pai Celeste não fará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. E aí eu concluí dizendo a vocês que o verso 12 diz: tudo quanto pois. E esse é um pois evocativo que chama tudo quanto eu tinha explicado antes, e está gravado aí na plataforma no YouTube para vocês todos, tinha sua desembocadura nesse verso 12, que em geral está separado. Você lê os comentários, os comentaristas, os exegetas, os hermeneutas, todo mundo trata de Jesus incita a orar, pedir, buscar e bater, quando na realidade é um princípio amplo, universal, que cabe na oração também. Mas o verso 12 é a explicação, é o significado quando diz tudo quanto pois. Tudo quanto, pois, quereis, que é o que a gente, em razão do que a gente pede, a gente busca, a gente bate. Esse é o que nós queremos, que os homens nos façam, porque a gente ora a Deus frequentemente intercedendo por relações nossas no mundo. Muito raramente você vê alguém pedindo alguma coisa a Deus acerca dos céus. As pessoas normalmente pedem coisas a Deus relativas à terra. É o pão nosso, são as amizades, são os filhos, é a esposa, são os adversários, são os inimigos, é a providência, é a manutenção. Todas essas coisas do cotidiano. E que dependem fundamentalmente da resposta humana às nossas orações, ou das respostas humanas aos nossos pedidos humanos feitos aos demais humanos. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, e eu quero coisas, eu peço coisas, eu busco coisas, eu pretendo coisas, Jesus dá a chave para abrir todos esses portais relacionais com Deus e com os homens, dizendo tudo quanto, pois, por causa do que quereis buscais, procurais e desejais, tudo que quereis que os homens vos façam, tudo que quereis receber e que tem os homens como mediadores até das orações de vocês, assim fazei vós também a eles. Seja você uma resposta à oração que você quer receber. O que Jesus está dizendo é: seja você antecipadamente uma oração encarnada e seja você a resposta à oração que você faz. Você deseja e pede, busca, seja provedor do que você deseja, busca e almeja, no âmbito do que você pode, consegue, alcança e atinge. Não necessariamente precisam ser as mesmas coisas, mas precisa ser a mesma atitude. Eu quero receber positividade, generosidade, graça, porta aberta como atitude, em resposta à minha oração,
eu devo ser essa oração respondida antecipadamente em favor daqueles que eu espero receber qualquer coisa, como mediadores da minha oração a Deus ou como objeto direto do meu pedido intenso, claro e totalmente sem nenhum tipo de engano ou dissimulação. Como ontem abundantemente eu expus e expliquei a quem quer que melhor queira saber, e está gravado aí no dia de ontem no meu YouTube. E Jesus disse, a chave disso tudo é o que vocês querem que os homens façam a vocês, o que vocês pedem, buscam e tentam alcançar, seja isso que vocês, no alcance de vocês, nas limitações de vocês, nas possibilidades de vocês, nos âmbitos da vida de vocês, realizam em favor dos outros. E quem faz isso não tem que se preocupar com mais nada nessa vida, porque aí reside o cumprimento, a suma, a sinapse espiritual de tudo quanto seja concernente ao ensino de Deus para a vida humana. Está nisso. O que eu quero receber, eu faço para os outros, generosa e graciosamente. Aí no verso 13, que outra vez parece ser um corte estanque, um departamento com um fosso no meio, sem conexão com o contexto antecedente do que Jesus disse, do que Jesus ensinou, diz o seguinte: entrai pela porta estreita. Aí tem um parêntese explicativo que diz, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, para o desperdício. Perdição é desperdício. É larga a porta, é espaçoso o caminho que conduz ao desperdício. Porque perdição é desperdício. É você ver aquela riqueza humana extraordinária que Deus concede a cada pessoa. Não tem ninguém sem tesouro. Não há ninguém sem alguma riqueza. Mesmo aqueles que carregam disfuncionalidades mensuráveis do ponto de vista objetivo das nossas cognitividades chamadas normais, mesmo esses que não caem dentro desse espectro de normalidade convencional, explicado ou estabelecido ou glorificado por nós ou afirmado por nós, todavia carregam seus tesouros. Eu conheço pessoas que trazem no próprio corpo e em algumas deficiências cerebrais ou mentais, dificuldades, diminuições extraordinárias, mas ainda assim, conviva com os pais deles ou com eles próprios, você vai descobrir os tesouros imensuráveis que algumas dessas pessoas têm. Algumas delas são as mais felizes do mundo, como eu conheço pessoas que eu vi adquirirem uma condição anômala do ponto de vista de paralisia cerebral ou dificuldades cognitivas desde o nascimento, ou por algum problema de saúde com 1 mês, 2 de vida, uma meningite gravíssima, ou alguma coisa da área ou do gênero, e que ficaram limitadas para sempre, definitivamente limitadas. Mas os pais dizem, eu não queria trocar esse filho por nada, não tem ninguém mais feliz. Não existe maior alegria na minha casa do que a que provém desse menino que um dia foi uma criança, hoje é um homem de 40 anos, com uma atitude, um olhar iluminante, felicita a família
toda. Outros têm outras condições, limitações numa área, mas um desenvolvimento percepcional, cognitivo, ou de intuição extraordinariamente elevada, ou de capacidades que só podem ser designadas como divinas, de tão fantásticas que são e que estão presentes, eles não têm outras capacidades de funcionalidades nem outras competências, mas riquezas? Riqueza não há absolutamente ninguém que não a carregue. É o que Jesus conta na parábola dos talentos. Tem uns que têm mais, tem outros que têm menos, tem outros que têm bem menos. Mas todo mundo tem alguma coisa. Embora nem todos tenham as mesmas coisas. Ou como Paulo, quando cria a metáfora e usa a expressão para definir aqueles que estão vinculados a Jesus pela fé, vinculados a Cristo, no desejo de serem uma extensão dele, de serem uma manifestação encarnada dele, de serem uma extensão corpórea, física, histórica, manifesta do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da graça divina no mundo, e que Paulo chama de corpo de Cristo, de membros do corpo de Cristo. Ao usar essa figura, essa metáfora, obviamente, ele está nos colocando num lugar onde nem todos e ninguém é igual ao outro. Assim como no meu corpo e no seu corpo, nada é igual ao outro. Nem as mãos que se repetem, os pés que se repetem, nem os membros que eu tenho em duplicidade são iguais. Nem esse lado do meu rosto é igual a esse outro lado. São profundamente diferentes quando você observa. Como as mãos, como os braços, como as pernas, como os pés, como os rins, que são duplos, são diferentes. Até as duplicações são distintas. Quanto mais aquelas coisas que carregam singularidade únicas, como órgãos no meu corpo. São únicos, são singulares. E Paulo usa essa expressão para dizer: ninguém é uma repetição do outro, ninguém é um clone do outro, conquanto ninguém seja clone ou repetição, ou um simulacro de quem quer que seja. Cada um carrega a sua própria peculiaridade, sua singularidade total, absoluta, única e irrepartível. Carrega uma exclusividade dentro da sua própria relatividade, é uma relatividade de exclusividade absolutamente inigualável e incomparável. Eu sou incomparável, você é incomparável, todos nós somos incomparáveis. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque cada um de nós tem dons diferentes, cada um de nós tem oportunidades diferentes, cada um de nós tem âmbitos e alcances diferentes na vida, mas a cada um de nós nos é dada a mesma vocação, o mesmo chamado, para fazermos as boas e melhores escolhas desta vida. Melhores escolhas. O problema é que as melhores escolhas são aquelas que na nossa animalidade, na nossa condição mamífera, em alguns indivíduos, trata-se de uma condição mamífera altamente predatória. Altamente predatória, e você sabe disso, em você mesmo, em você mesmo, em você mesma. Cada um de nós sabe. Mesmo os melhores de nós ainda carregam determinados potenciais predatórios que podem estar muito bem escondidos e dissimulados, mas o poder da predatoriedade está em nós. Caso a gente não vigie,
Caso a gente não faça as melhores escolhas, o que é mais fácil é seguir com o curso da predatoriedade humana. Ele é predador, eu também sou. A maioria é predatória, eu também o serei. Nós compartilhamos em comum, a maioria não diz a bondade, o amor, a graça, a compaixão, a possibilidade de crescer em generosidade. Não, essas coisas a gente deixa quase como anomalias para uns pseudo-santificados ou para uns indivíduos que estão buscando serem melhores do que os outros seres humanos. Mas, na realidade, o que caracteriza um ser humano é justamente aquilo que a gente despreza. É justamente aquilo que você despreza, é a única coisa que caracteriza genuinamente a qualidade e a condição humana. As demais coisas que a maioria de nós abraça para depois dizer, não, eu fiz essa maldade, porque afinal de contas eu também sou humano. Eu me vinguei porque eu sou humano. Eu odeio porque eu sou humano. Eu sinto vontade de matar porque eu sou humano. Na realidade é o oposto. Você só sente isso tudo é porque você não é exatamente ainda humano. É porque você se desfigurou, se desconfigurou. É porque você se deixou desconstruir. É porque você deixou prevalecer a dimensão absolutamente predatória que já devia ter sido vencida pela razão, pela lógica, pelos poderes mais elevados da sabedoria, pelo amor posto em prática que se dilata em nós e muda a nossa natureza e altera os nossos processos mentais e muda as nossas sinapses de relação interpretativa humana e social e relacional, portanto. Isso é ser humano. Ser humano não é parecer com Herodes o Grande, nem com Júlio César, nem com Marco Antônio, nem com Calígula, nem com Cláudio, nem com Tibério, nem com Nero, nem com Gengis Khan, nem com Hitler, nem com Saddam Hussein, nem com Bin Laden. Isso aí é a desfiguração do humano. O humano, você encontra na Terra em Cristo Jesus. Por isso ele se chama de o Filho do Homem, porque ele é o ser humano que se torna a minha vocação humana para me tornar, para ser. A minha vocação não é ser pastor, pregador, psicanalista, escritor. Isso é contingência de talentos, de circunstâncias, de ambiências, de uma quantidade enorme de coisas. Embora eu particularmente tenha a convicção de que eu nasci para ser e fazer o que eu faço. Agora, não é muita gente no mundo que tem essa convicção que eu tenho. A maioria está aí, entregue à loteria das oportunidades. Nesse sentido, eu sei que sou um bem-aventurado porque eu nasci para ser, fazer, realizar o que eu faço, realizo e sou. E não troco tendo oportunidades diárias de fazer o que quer que eu queira fazer e opte fazer. Tem um leque de alternativas extraordinárias. Eu nunca quis nenhuma das ofertas porque eu sei que o que me dá significado é ser quem eu sou, fazer o que eu faço, como eu faço, do jeito que eu faço, com o coração que eu faço. Essa é a minha vocação, esse é o meu chamado, esse é o meu prazer, esse é meu gozo. Essa é a minha realização, esse é o meu sentido, essa é a minha paz, essa é a minha vitória, essa é a minha força, esse é o meu poder. Essa é a minha resiliência, essa é a minha perseverança, essa é a minha inabalabilidade, é esse alinhamento total entre quem eu sou e quem eu serei em Cristo. E eu estou vivendo a vida inteira com essa vocação para ser em Cristo e para ensinar e chamar outros a serem em Cristo.
Essa é a vocação essencial de todo ser humano. O resto é periférico, é distração, é circunstancial, é cultural, tem a ver com oportunidade, com chances e pode até mudar no curso da vida de acordo com o que vai acontecendo durante o processo da existência da gente. Portanto, eu não me ofereço a ninguém como referência para nada, porque eu sei que, nesse sentido, eu sou um indivíduo profundamente singularizado por um chamado especial desde sempre, desde que eu nasci ou desde o ventre da minha mãe. Algumas pessoas são assim. Nem todas são, mas todas têm o mesmo chamado. Qual é? É se tornarem segundo a imagem e semelhança de Deus conforme, manifesta, definida, delineada em Cristo Jesus, que diz o escritor de Hebreus, é a expressão exata do ser de Deus. E ele disse a Filipe, um dos seus discípulos, que perguntou, mostra-nos o Pai, isso nos basta, pediu a Jesus, e Jesus disse, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. E eu sou chamado a seguir nessa direção e me tornar semelhante a Ele. Porque quanto mais parecido com Jesus, mais parecido com o Pai. E quanto mais eu me assemelho ao Pai, mais eu me assemelho a Cristo Jesus. De modo que em Cristo Jesus eu aprendo, estou repetindo a mesma coisa há décadas, milenares, que em Cristo Jesus eu sei exatamente quem Deus é para mim, humano, e como eu, humano, devo me tornar para Deus. Em Cristo Jesus eu sei como Deus é para mim, humano, e como eu, humano, devo me tornar para Cristo Jesus. Bom, é isso que Jesus está propondo no verso 2. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazem isso também vós a eles. O problema é que pouca gente escolhe isso. Como eu venho expondo Mateus, desde o capítulo 1 até aqui, desde janeiro de 23 até o dia de hoje, está tudo aí para quem quer aprender de verdade, está tudo aí dado de graça, posto no seu rosto, para você, para sua absorção. Agora, você já foi? Você se dispôs? Você se interessou? E você não tem desculpa, você não pode dizer que eu falo de maneira chata, desagradável, cansativa, lenta, não propositiva, não provocativa, nada disso. Você tem tudo que você pode encontrar numa pessoa que fale, explique, exponha. Deus me deu para você. Eu sou um dom de Deus para você. Então, desculpa, você não tem. Ninguém jamais teve. Eu nunca encontrei ninguém que me ouviu na vida, nesses 50 anos, meio século pregando, que tenha dito, esse cara é chato. Ele pode até dizer, não, eu não quero ouvir o que ele diz, porque vai me comprometer. Ou eu não me sinto preparado, não é a hora, não é agora, não quero ainda. Quem sabe um dia, agora, chato? Nunca. Jamais. Desinteressante? Jamais. Portanto, se você não quer, é só porque você não quer. E assuma as consequências. Porque nunca esteve mais aberto, nunca esteve mais posto, nunca esteve mais revelado, nunca esteve mais explicado, nunca foi tão simples acessar, atingir, alcançar, compreender, perceber nas variações adjetivas, que se você não entende uma coisa, você entende na frase seguinte, está tudo diante de ti. De modo que você, particularmente você, não tem desculpa. É o que Jesus está dizendo. Você quer? Todo mundo quer coisas. Agora, o preço é lindo. Porque os mandamentos de Cristo Jesus não são penosos. Não são as leis de Moisés. Não são os códigos de Hammurabi.
Não são as legislações dos maias, dos astecas, nem dos incas, nem dos egípcios, nem de ninguém. E olha que os egípcios tinham legislações interessantes, humanas, muitas delas, boas, melhores do que a de muitos povos. Mas não, você é chamado a amar. O problema é que não tem nada mais complicado para nós humanos do que amar. A gente diz que quer amor, que quer amar, mas é mentira. Você quer pepeca, você quer pinto, você quer peito, você quer carne, você quer corpo gostoso, você quer lábios carnudos, você quer um peitoral musculoso, uma barriga tanquinho, você quer alguém para expor, você quer um troféu para exibir. Agora, amar, você não quer. Vamos ser honestas, vamos ser honestos. Amar, você não quer. A maioria não quer. Não quer. Essa coisa de tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, é para uma minoria. Por isso é que muitos pedem, pedem e não recebem. Buscam, buscam, buscam e não encontram. Batem, batem e a eles não abre. Quando abre, abre a porta errada, acham a coisa errada, recebem o pedido de maneira equivocada que acaba lhes fazendo mal, como eu citei ontem. O Salmo que disse que depois de insistirem, insistirem, insistirem com Deus, Deus deu-lhes o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Deu-lhes o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Porque a maioria não quer. É por isso que depois de dizer tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, que aquilo que vocês querem receber, façam vocês a eles. Até onde vocês consigam, possam e alcancem, deem o melhor de vocês e façam, e se antecipem. Como minuciosamente eu expliquei de maneira, inclusive, prática, frugal, para todo mundo entender no dia de ontem, mas a maioria não quer. O pessoal quer que caia do céu, querem as benesses, querem as facilitações, querem heranças, querem loterias, querem um pai rico, querem nascer forrados, acham que o mundo lhes deve alguma coisa. E se não tem o que acham equivocada e idioticamente que o mundo deveria lhes dar graciosamente, ficam com raiva, amargurados, zangados, tomados de autovitimização e se enterram vivos, se anulam vivos, se tornam coxos vivos, paralíticos vivos, tetraplégicos. Tem gente aí com todos os movimentos em dia, inteligência fabulosa, mas do ponto de vista da praticidade e da funcionalidade na existência e no trato com o próximo, são tetraplégicos com paralisia cerebral, sem capacidade de comunicação positiva com ninguém. Isso, metaforicamente falando, é claro. Aí vem Jesus, depois de fazer esse introito, fica bem óbvia a conexão entre tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós, pois, primeiro a eles. Aí ele diz, entrai pela porta estreita, porque essa é uma porta estreita. Essa porta dos bem-aventurados, lá de Mateus 5, aqui, que você me viu explicando durante 2 meses sem parar praticamente. Os bem-aventurados, os macários, que significa bem-aventurados espiritualmente, os humildes de espírito, os solidários, os que têm coração, os que têm fome e sede de justiça, os construtores de ponte, os preenchedores de fossos, os aproximadores de seres humanos, aqueles que de fato procuram manter a mente e o coração limpo,
sem sujeira, sem malignidade, sem conspiração, sem perversidade, sem tramas malignas na mente, na direção do próximo, buscando as melhores interpretações da vida, sem ser um tolo. Porque foi Jesus quem disse: não deis o que é santo aos cães e nem as vossas pérolas aos porcos, dizendo com isso, sejam sábios, mas não sejam tolos. Mas a maioria não quer isso. Todo mundo gostaria de ter um QI muito elevado para ser remunerado com base no QI, mas nem o QI remunera ninguém à altura do que seja a ambição do indivíduo, a menos que você ofereça uma contrapartida de trabalho solidário, criativo, propositivo, intenso, e que você não cumpra apenas o seu job description, mas você vá para além do que está escrito e surpreenda a todos com as suas grandes possibilidades de trazer e de melhorar e de fazer upgrades nas coisas. Do contrário, você vai ter um teto baixo a vida inteira. Quem quer superar a mediocridade humana? A porta larga é a porta da mediocridade. O caminho largo é esse caminho aonde cabe a mediocridade toda planetária. E eu não estou falando de pobres, deseducados academicamente, de gente que não aprendeu nem a ler, nem a escrever. Não. Está cheio de gente sensata, sábia, que não sabe nem assinar o nome, mas que tem um bom coração, uma boa atitude, são solidários, são misericordiosos, são pacificadores, são resilientes, são perseverantes, não se vendem, não acham que os fins justificam os meios, preferem não ter nada ou quase nada, mas não transigirem com a sua consciência, o seu senso de honestidade essencial. Ao passo que você vê pessoas trilhardárias que não têm nenhum caráter, que são perversas mais, e tanto mais quanto consigam obter e aumentar o que tenham, muito mais você, se for averiguar, verá que eles expropriaram, deixaram gente chorando para trás para poderem amealhar o que conseguem arregimentar para frente e para eles próprios. Porque a grande maioria odeia essa história de porta estreita. Odeia essa história de porta estreita, a maioria. Você também, você, menino, menina, vocês também. Odeiam. Isso é um negócio que você olha aqui e diz, meu Deus, porta estreita. Aí vem Jesus e diz, entrai pela porta estreita. Quando ele diz entrai, é um imperativo, ele está dizendo que cabe. Quando ele diz entrai, ele diz que é possível. Quando ele diz entrai, ele não abre a porta para discussão a respeito de que seja ou não seja factível a possibilidade da entrada. Todo imperativo de Jesus garante a factibilidade da ordem. Todo imperativo de Jesus garante a factibilidade da ordem. Repita comigo onde você esteja. Todo imperativo de Jesus garante a factibilidade da ordem. Entrai significa que é possível. E não venha com a sua desculpinha boba. Você vai ser esmagado num canto igual uma barata na sua burrice. Pare com isso. Quando ele diz entrai, é porque é possível entrar. Como as minhas filhas do coração, Silvia e Cíntia, compuseram há muitos anos, talvez há 40 anos, uma música linda que eu adoro, que diz que ele fez a porta larga o suficiente para você passar. É tão cheio de graça que até a porta estreita é larga o suficiente para você passar. Portanto, entrai pela porta estreita.
Pode ser estreita, mas dá para passar. Dá para qualquer um entrar. A menos que você queira entrar com o inentrável. Que você queira entrar com todos os babilaques, com todas as gambiarras, com todos os acréscimos, com todo o material do que você acumulou, achando que você vai levar a sua acumulação para os céus, para a eternidade, para as novas e próximas moradas e dimensões, não vai. E se você não tiver e não sofrer dessa idiotice de apego essencial àquilo que mal nos serve no tempo presente, muito mal nos serve no tempo presente, porque nos dá até algum conforto. Mas não resolve o problema da dor, da doença, da fragilidade, da morte, das fragilidades físicas que nos acometem, que nos atingem. Tudo isso está para além do que você acumulou. Você pode até contratar os melhores médicos, o melhor hospital, os melhores tratamentos, mas até para eles há um limite. Chega uma hora em que eles lavam as mãos e dizem, olha, a gente fez o que pôde, mas deu. Daqui para lá não passa. E tudo que você tem não vai contigo. Porque a porta é estreita. Cabe no máximo você. Você sem persona. Preste atenção. Você não é a sua persona. Você é esse eu essencial que a maioria nem conhece. A maioria foge dele. A maioria só vive da persona, apresenta a persona, ganha dinheiro com a persona, tenta seduzir com a persona, que é essa máscara, que é essa plasticidade, que é essa exterioridade, que é essa montanha de tatuagens que você usa para tentar impressionar o público, o povo, para criar algum tipo de interesse especial e singular na sua suposta pessoa, que ninguém conhece. Seu pai não conhece, sua mãe não conhece, sua mulher não conhece, seu marido não conhece. Muitas vezes seus filhos não conheceram até o dia de hoje e você mesmo não encontrou com essa pessoa que é você. Com esse eu essencial que está morto, acachapado, semi-sepultado, pedindo socorro, respirando por canudinho dentro dessa alma plástica que você se tornou, coberta de persona, de performance, de hipocrisia, que significa mascaramento, e é só isso. É só desempenho, é só escafandro. Não passa. Você e seu escafandro, você e sua caravana de acumulações não vão passar. Só passa se você se reduzir ao essencial. Só passa a sua pessoa. Agora, quem quer ser a sua própria pessoa? Sem todos os artifícios das impressões, das falsificações, das autoimagens baixas que acabam se revestindo de camadas e camadas e camadas de disfarces, de camaleonismos, de mimetismos ocultantes do seu ser essencial. A maioria absoluta quer parecer com os outros. Qual é o trend? Qual é a moda? Qual é a tendência? É assim que eu quero ir, nesse fluxo. Enquanto isso, você vai se perdendo dentro de si mesmo. Você já não se acha mais. Você já não sabe mais nem quem você é. Meu Deus, a maioria das pessoas que eu conheço não se encontraram até o dia de hoje. E Jesus trata disso com uma explicitude enorme.
Quando ele diz, deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos, em outras palavras, ele está dizendo, deixa as personas cuidarem das personas. Em outras palavras, ele está dizendo, deixa os figurantes cuidarem das figurâncias. Deixa os intérpretes do teatro da existência cuidarem dos funerais do teatro da existência, porque não tem ninguém vivo, quase ninguém vivo. É tudo só representação, como diz o livro de Eclesiastes. É vaidade e é correr atrás do vento, é vaidade e correr atrás do vento. No fim você apalpa, na hora das definições cruciais, fundamentais, essenciais, definitivas, não fica nada, você juntou o que não vai entrar pela porta. E só vai entrar pela porta o que é você. O que você se tornou de fato e de verdade para Deus e para o próximo. E o que você é para Deus e para o próximo se manifesta dessa fórmula, desse é igual a M3 ao quadrado. É uma fórmula. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei, pois, isso vocês mesmos antecipadamente a eles. Tomem essa iniciativa, sejam essas pessoas, com toda sinceridade e franqueza. Façam isso, porque só o que vai entrar, só o que vai passar, é quem vocês, de fato, sejam aos olhos de Deus. Diante do flagrante que todos nós somos para Deus. É só o que passa pela porta da vida. Portanto, entrai pela porta. Mas para entrar pela porta, você vai ter que deixar todo esse mundo, esse aparato enorme, carnavalesco da sua existência, esses adornos enormes, essas alegorias monumentais, imensas. E eu não estou falando do carnaval, eu estou tomando isso como alegoria, como metáfora, como parábola, como ilustração espiritual para aquilo que passa ou não passa, que tem a ver com o que é e com a multidão do que não é, e a gente chama de eu, sem que isso nos represente de fato. Só representa para os cegos que estão apenas tentando enxergar o desfile na Sapucaí da existência, mas não querem encontrar de fato a pessoa desmascarada, desmaquiada, com a sua cara natural, normal, humana e verdadeira. Nem os outros querem encontrar e a maioria não quer apresentar. Tem gente que tem vergonha do ser que é e se esconde do mundo, se mascarando o tempo todo. E vai ficando um ente grande, grosso, tosco, ogro, enorme, imenso, obeso de desnecessidades, de vaidades, de tolices, de bobagens, de besteiras, de perdas, só perdas. E aí não entra pela porta. Não vai entrar, mano. Mana, não vai, você está me entendendo? Infelizmente, eu digo com tristeza, mas não vai dar para você entrar. Não vai dar. Aí, antes de prosseguir aqui mesmo em Mateus, eu quero ler o texto sinótico, o texto idêntico, que aparece aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Você vê, especialmente no verso 24, quando se diz que Jesus estava andando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém, que era o lugar onde ele iria morrer. E alguém, não se dá o nome dessa pessoa, no meio da multidão, perguntou a ele, Jesus, Senhor, são poucos os que são salvos?
são poucos os que são salvos. Ele está perguntando a partir de uma escatologia judaica. Esse cara não era batista, presbiteriano, católico, anglicano, copto, ortodoxo russo, grego, nada disso. Nada disso. A gente lê a Bíblia com as categorias contemporâneas, pensando que o cara está falando de salvação com as mesmas normatizações doutrinárias que foram inventadas, sobretudo, de Constantino para cá, do quarto século para cá, inventadas pelo cristianismo e não pelo evangelho de Jesus, não por Jesus. Então, já saiba que quando você ouve a palavra salvação, ela já está corrompida na sua cabeça pelo cristianismo. Mas para ele, quando ele pergunta, são poucos os que são salvos, o que ele está pensando? Na teologia escatológica judaica prevalente, que dizia que o cara morria, ficava no pó da terra, e indefinidamente, está morto, está dormindo. Não tem tempo passando para ele. Até um dia, milênios e milênios e milênios e milênios e milênios e milênios depois, quando houvesse uma ressurreição dos mortos, em que os bons, os justos, os seres humanos que tinham tentado viver uma vida boa, reta e justa, ressuscitariam para a vida eterna, e os mortos ressuscitariam para o juízo, e eventualmente esse juízo daria a eles a consciência de por que eles não teriam vida. E aí eles experimentariam a morte. A morte que anularia todas as esperanças, não os deixariam gemendo em lugar nenhum para sempre. Porque a eternidade não tem nada a ver com espaço-tempo. Tem a ver com uma determinada qualidade de vida. A vida eterna é a qualidade da vida de Deus em mim. Não é a longevidade de uma vida sem fim. Embora a vida eterna seja uma vida sem fim, ela não é mensurada por espaço-tempo. Então esse cara pergunta a Jesus, escuta, são poucos os que vão se levantar para a ressurreição? De fato, a pergunta dele poderia ser colocada nesses termos. E Jesus respondeu no verso 24, aqui de Lucas, no capítulo 13, quando ele diz, esforçai-vos. Outra vez, ele diz uma palavra que designa a possibilidade de se entrar. Lá ele diz, entrai. É um imperativo que factualiza a possibilidade. Aqui ele diz, esforçai-vos, mostrando que tem que haver um desejo. Tem que haver uma demanda interior. Tem que haver uma decisão interior. E Jesus não tem nada a ver com calvinismo, com monergismo, com fatalismo. Jesus não tem nada a ver com arminianismo. Jesus não tem nada a ver com as doutrinas católicas, gregas, ortodoxas, coptas, protestantes, evangélicas, pentecostais. Não tem nada a ver com coisa alguma disso. Tudo foi inventado depois e vocês seguem uma quantidade enorme de invenções doutrinárias atribuídas a Deus e a Jesus. E Jesus diz, chega para lá, bota isso para longe de mim, porque eu nunca vi isso na minha vida. Nem quero ter nada a ver com isso. Ele diz, esforçai-vos. Você quer? Faça a sua parte. Faça as suas escolhas. Aí vem aqueles acomodadíssimos, especialmente os presbiterianos do fatalismo monergista, da decisão monocrática de Deus, escolhendo uns eleitos assim, no peito e na raça, amando a uns e odiando outros, salvando a uns e perdendo outros, um negócio diabólico, horroroso, feio, nojento, asqueroso, que vai sendo pregado para todo lado. E tem uma quantidade enorme de pessoas que ficaram ateias por causa disso. Porque até
ou se cresce desse modo, ou não tivesse a luz que eu tive, graças a Deus, minha vida inteira, isso seria para mim um impedimento horroroso para eu ter qualquer relação com Deus que quisesse ser amor em relação a mim, ao mundo e à vida. Jesus não tinha nada a ver com isso. Esforçai-vos. Um super reformado, predestinista, fatalista, monergista, iria dizer, não precisa nem esforçar, você se esforçar, você foi escolhido. Você faz parte desses entes definidos para fazerem parte do rol do supremacismo divino na eternidade. E o cara se jacta, se gloria. Sou salvo, então, portanto, salvo para sempre, não importa o que aconteça. Jesus não quer nem saber disso. Jesus não quer nem saber desse papo calvinista, nem tampouco do papo legalista arminiano, nem de nenhuma natureza de definição doutrinária do cristianismo. E aí vocês ficam chocados comigo, mas a verdade é essa. A verdade é esta. Jesus só diz. O resto é comentário, é invenção, é acréscimo, é tentativa de coadunação do interesse particular do teólogo, do acadêmico, do religioso, criando e construindo alguma forma de doutrina que lhe seja apetecível, que lhe seja agradável, que faça parte daquilo que ele possa chamar de minha preferência e meu prazer espiritual. Mas tudo produção da carnalidade humana. Quem quer ser de Jesus, fica com Jesus, para em Jesus, aceita Jesus e não ultrapassa Jesus. Tem Jesus como sua chave hermenêutica. Seu ponto de partida, seu ponto de vista, seu ponto de referência, seu ponto de apoio, seu ponto de chegada, seu ponto de conclusão, seu alfa, seu ômega, seu tudo. E o resto é comentário. Esforçai-vos, diz Jesus, ele mesmo. Sem dizer, sem apelar, sem querer fazer qualquer tipo de sistematização explicativa, ele simplesmente diz, para quem o perguntou no meio da rua, entre aldeias e cidades, praças e multidões, alguém pergunta, são poucos os que são salvos? Ele olha para o indivíduo e diz, esforça-te, meu filho. Como era uma multidão vendo e ouvindo, ele diz, esforçai-vos. Esforçai-vos. Façam o que vocês puderem, conforme a compreensão de cada um, porque ninguém, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, ninguém é julgado pela luz que não teve. Eu sou julgado exclusivamente pela luz que eu recebi. Jesus nunca pediu de ninguém o que a pessoa nunca recebeu, nunca teve, nunca compreendeu, nunca discerniu. Agora, ele pede de mim, de você, de qualquer um, tudo aquilo que eu entendi, discerni, aprendi, fiquei sabendo. Mas por alguma resistência de coração, dei de mão. Como ele próprio, Jesus, disse, ao falar da reação das pessoas ao evangelho que ele pregava, ele disse, tem gente que tem um coração que a palavra do evangelho cai sempre na margem. A pessoa bota sempre na margem do ser. Nunca no veio central. Nunca no vão, nunca no val, nunca no lugar do arado. Nunca no sulco preparado e adubado. Nunca. É sempre a margem. Tem outros que recebem com alegria, coisa linda, mas não tem profundidade. Querem que o evangelho fique só na superfície, no verniz.
quando ele começa a tentar colocar raiz, encontra pedra, endurecimento, empedernimento, e a raiz não vinga, morre pelo calor causticante do sol, ela não brota. A outra imagem é a dos espinhos. Ele diz, são aqueles que o evangelho cai no coração deles, mas eles querem simultaneidade. Eles querem o evangelho plus um monte de outras coisas mais. Um monte de outras coisas mais. É como plantar o evangelho e plantar um cerco de espinheiros à volta. Eles vão crescer e vão sufocar a palavra do evangelho. Aí, se eu não cuidar da terra, Jesus está me dizendo isso para eu preparar, para eu me cuidar, para eu ser atento, para eu me examinar, para eu me olhar, para eu ver quem eu sou, quem eu quero ser, como eu quero ser. E mais do que isso, Jesus diz que aqueles que veem, ouvem, sabem, mas tendo ouvidos, não ouvem de fato. Tendo olhos, não querem enxergar na realidade. E tendo coração, não querem discernir com profundidade. Quem são esses? São aqueles que desenvolvem uma blindagem, um bloqueio autodeterminado em todo nível de cognitividade e percepção. E Jesus explica e dá o diagnóstico para que, porventura, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, entendendo com o coração, não venham a se converter, não venham a entender, não venham a não ter mais pretexto ou desculpa e tenham que se converter, e tudo que eles não querem é se converterem e serem por mim curados. Aí, esse será cobrado. Quem nunca ficou sabendo de nada, nunca ficou sabendo de nada. É por isso que Pedro diz, era melhor que nunca vocês tivessem conhecimento ou tivessem tido consciência do caminho da verdade e da justiça que está plantada na consciência de vocês. Porque vocês sabem isso contra vocês mesmos. Era melhor a ignorância pagã absoluta do que essa informação descomprometida. Todavia, preste atenção de novo. Ninguém é cobrado do que nunca teve, do que nunca soube, do que nunca ouviu, do que nunca recebeu. Por isso, a maior parte dos ignorantes do mundo estão numa situação muito melhor do que você. Religioso que diz que sabe, que entende, que é doutrinado, que doutrina os outros, que se oferece para ser guia de cego, oftalmologista de quem tem um ciscozinho no ouvido enquanto você carrega uma trave no seu olho, hipócrita. Você se prepare. Na proporção e na medida de tudo que você sabe, não acolhe, não pratica, não guarda, e não põe em obediência diária, simples, em amor, porque a obediência ao Evangelho é a prática simples do amor. Você sabe, elabora, num perigo extraordinário, porque você será cobrado daquilo que você ficou sabendo. Mas o que ele diz é esforçai-vos. Você sabe, garoto, você que me perguntou, escuta, são poucos os que serão salvos? Você tem essa questão, você tem essa pergunta, você tem esse tema, você tem essa escatologia, você tem esse interesse. Então, esforce-se. Você que diz que tem essa temática, que ela é importante para você, pare de viver idiotadamente. Esforce-se. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Demanda esforço. Não é passar um KY espiritual e flop, tô dentro. Deixe de ser bobo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vai chegar uma hora em que o tempo esgota.
E no verso 25, Jesus diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, que sempre soubestes de tudo, vocês que sempre souberam de tudo, vocês que eram os reis da doutrina, da exortação, do exemplo, da religião, sabiam de tudo e não queriam nada, mentirosos, hipócritas, personas de piedade piedosa diante de Deus. A piedade de vocês é fétida. Vocês vão ficar de fora, do lado de fora. E vão começar a bater, 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 bater. E olha o tema do bater, bater, bater e abrir-se. Que a gente falou ontem. Aqui, bater, bater e não abrir. Bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Não sei de onde sois. Aí vem a desculpa, olha a sua desculpa. A desculpa dos crentes, dos cristãos, dos religiosos, das congregações, é a mesma. Senhor, como é que tu não nos conheces? Nós comíamos e bebíamos na tua presença. Tomávamos a ceia, a Eucaristia, frequentávamos, dávamos dízimos, comprávamos a salvação, pagávamos indulgências. E o Senhor está dizendo que nunca nos viu? Nós comíamos e bebíamos na tua presença, tu ensinavas nas nossas ruas, nas nossas igrejas, nos nossos templos, nas nossas congregações. Mas o Senhor, o Filho do Homem, aquele que vem, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos, sem exceção, os que praticais dioturnamente a maldade, a iniquidade, a indiferença, a falta de solidariedade, o desamor, a impermeabilidade de coração, vão para longe de mim. Vocês que não quiseram nada com o que fosse humano, com o que fosse misericordioso, amoroso, gracioso, generoso, acolhedor. Vocês que não quiseram nada com o significado do que era a vida, vão para o que vocês escolheram enquanto existiram. Vocês existiram como bonecos de carne, como androides de carne, como máquinas solares, como seres de pulsão. Vocês foram só mortos, sepultando os mortos entre o berço e a sepultura. Apartai-vos de mim, vocês escolheram não viver, escolheram existir sem vida. Então continuem, porque isso é inapelável. Porque vocês de fato escolheram a prática da iniquidade. E ali é lugar de muita tristeza, de choro, de ranger de dentes, de remorso e arrependimento retardado. Aí você diz: e aí, o cara é jogado no inferno? No inferno, graças a Deus, até o inferno tem fim. Até o inferno tem fim, embora eu tenha dito já tantas vezes a vocês que até no inferno há graça. Eu creio assim, que até no inferno há graça. Como diz Paulo em Efésios 4, como diz Pedro na segunda epístola dele, que Jesus pregou aos espíritos em prisão. A palavra é: proclamou a libertação aos espíritos em prisão. E Paulo diz em Efésios 4, então, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu graça aos homens, tirando aqueles que estavam acorrentados numa dimensão espiritual negativa. E o inferno carrega tanta graça que até nesse intervalo de AQM, de experiência de quase morte, que milhares, milhões têm tido, nesses 6 minutos entre a morte declarada e a morte fatalizada e finalizada, de onde muita gente tem voltado, muita gente passa e vê a vida inteira
com emoção, com sentimento e com todas as clarezas, sem os impedimentos dos códigos psicológicos de embarreiramento de compreensão. Ou seja, a cognitividade fica absolutamente limpa para o entendimento. E a grande maioria se arrepende. E a grande maioria que consegue, que volta por alguma ressurreição artificial do corpo e volta a si, muda radicalmente de vida. E o livro do Apocalipse nos diz que até o inferno tem seu fim. Não é algo que vai durar para sempre. Ele, graças a Deus, tem seu fim. Mas ele é fim para aquilo que não precisava ter fim, que é a sua vida. Porque eu e você fomos feitos para não ter fim, para vivermos com a qualidade de Deus eternamente no nosso ser, começando hoje, já passando agora, já com essa convicção e certeza de que já passei da morte para a vida. Agora, você tem que fazer a sua parte. Não fique aí achando que você vai na valsa empurrado pelo fluxo, não, porque não vai, meu filho, minha filha. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E aqui Jesus diz, entrai. É possível. É uma escolha. Escolha bem, escolha já. Escolha enquanto é dia. Porque a noite vem, e é uma analogia, é uma metaforia de Jesus, quando diz, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, e ele está falando um tempo onde não havia energia elétrica, às 6 da tarde o mundo fechava para balanço. Eram pequenas candeias, o resto é todo mundo em casa e ninguém na rua. Esforçai-vos enquanto é dia. Enquanto você tem sol, tem luz, tem chance, tem oportunidade, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Isso aqui não é para assustar ninguém, é para acordar, especialmente quem tem a chance de ouvir, de saber todo dia, e ouve, sabe, aprende, não põe nada em prática e chama, só juízo contra si mesmo. Portanto, bem-aventurados os ignorantes que têm um coração bom, limpo, justo, humano, misericordioso, que nunca ouviram falar no nome de Jesus em qualquer lugar da terra, que nunca ouviram falar em cristianismo, nem em igreja, nem em coisa alguma, em ilhas distantes, em países longínquos. Mais da metade do mundo nunca ouviu falar esse nome e está em situação menos difícil do que a metade que ouve, que fala, que pisoteia, que brinca, que usa esse nome para regimentar dinheiro, para ficarem milionários, bilionários, explorando o nome de Deus, verdadeiros diabos e satanáses na terra, enganando o próximo. E como Jesus disse em Mateus 23, eles não só enganam, como também se fazem enganar. São guias de cegos guiando os cegos. E quando pegam alguém, pioram essa pessoa e a fazem 2 vezes mais filhas do inferno do que elas próprias. Quem disse isso foi Jesus em Mateus, no capítulo 23, que a gente vai ver daqui a 1 ano ou mais, lá adiante, quando chegarmos no capítulo 23. Então, pelo amor de Deus, esforçai-vos, ele diz de um lado, em Lucas 13, e aqui ele diz, entrai. É possível. Entrai. Agora, preste atenção, porque para entrar tem que haver uma desistência do fluxo global, uma desistência da massa. Tem que haver uma desistência do curso deste mundo. Tem que haver uma desistência de andar tangido pelo príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua dos filhos da desobediência. Tem que haver uma desistência do pendor maligno e perverso que é alimentado o tempo todo de maneira predatória. Tem que haver uma conversão da predatoriedade para a humanidade.
E não adianta você dizer que não sabe o que é ser humano. Você sabe sim. Você só não quis até aqui. Você só não fez o menor esforço para virar gente. Para amar como pessoa. E não é amar só a sua mulher que você casou contra ela e devia amá-la. Não amar só os seus filhos. Que você ama enquanto estiver casado com a sua mulher, de se separar dela vai dar um trabalho danado até para arrancar uma pensão de você, porque você é horrível. Aí você quer o quê? Que os céus estejam te esperando, dizendo, ai, que coisa linda. Que esse ente feroz, predador, monstruoso, maligno, conspirador perverso, tomara que ele chegue logo nos páramos celestiais da glória de Deus e tome posse da vida eterna. Neném. Como diz o livro de Gênesis, não coma desse fruto, porque no dia em que tu dele comerdes, morrendo morrerás. Morrendo morrerás. Acabou para você. E o que tu tens, para quem será, seu louco? São palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque o que é mais fácil é seguir o fluxo. Larga é a porta. Espaçoso caminho, guloso, cabe todo mundo, entra todo mundo. Não importa a maldade, a desumanidade, o desinteresse, a perversidade. E eu não vou repetir de novo. Isso tem, sobretudo, a ver com quem teve a chance do saber e tem a chance do entender, mas a si mesmo decide não fazer o contrafluxo. Porque seguir a Jesus é uma contracultura em relação à maldade planetária. Está todo mundo querendo comer plástico. Você quer material orgânico que se dissolva na terra e vire natureza de novo. Está todo mundo, como a gente vê agora, os 5 homens mais ricos do mundo, se começassem a gastar $1 milhão por dia, todo dia, levariam 470 anos para torrar essa grana. Enquanto a soma do dinheiro deles alimentaria 5,1% da população da Terra durante o espaço geracional da vida desses indivíduos. Como é que a gente vai chegar diante de Deus brincando disso e achando que vai ser assim mesmo? E que está tudo resolvido? Não está, não. Nem estará. Enquanto você andar nesse fluxo dessa mediocridade perversa, diabólica, que transforma seres humanos em entes irreconhecíveis, é uma tragédia. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para o desperdício. Desperdício de quem você podia ser, de quem você foi feito para ser. E são muitos os que entram, os que vão nesse fluxo, é a maioria. E como eu disse, não é uma maioria avaliada pelo cristianismo. O cristianismo não se inclui na avaliação. E os que correm o maior risco na Terra não são os indianos que não sabem de nada. É o ocidente da Terra que sabe, tem a informação e vive de maneira antagônica ao Evangelho de Jesus. Esses são os maiores candidatos, são esses os que entram pela porta larga e alargam ainda mais. Esses é que carregam o juízo plantado na cabeça. Cuidado, porque estreita é a porta. E apertado o caminho. Não é apertado em relação a dizer, ai, eu não bebo. Idiota, podia estar bebendo um vinho bom. Tem que aprender a não ser bêbado. E tem gente que não pode nunca beber porque já sofre de alcoolismo de DNA genético e essencial. Fora isso, o vinho nos foi dado para alegrar o coração do ser humano. Porta estreita não tem a ver com não beber, não tem a ver com não fumar,
Tem gente que diz, não, eu me tornei santo, me converti, agora eu não fumo mais. Não fuma cigarro de tabaco, mas você fuma vidas humanas. Tua língua é uma perversidade, você é um ser peçonhento, maldoso, perverso. Destrói a reputação de todo mundo. Antes você fumasse 10 maços de cigarro por dia e tivesse a língua controlada e não falasse mal de ninguém. Porque você parou com o tabaco, mas você é uma montanha de escarro, de goma de mascar, de idosos que você engole e transforma em caráter maligno contra o próximo em você e não se enxerga. Você está pensando que entrar pela porta estreita é não comer certas comidas? Como determinadas seitas evangélicas fazem, eu não como isso, não toco aquilo, não faço aquilo outro, como os judeus que pensam que santificação é não comer determinadas comidas. Não é nada disso. Jesus considerou limpos e puros todos os alimentos. Não tem nada a ver, tem a ver com o coração. Tem a ver com aquilo que procede de mim, que de mim não procedam os maus desígnios. Maldade, corrupção. Prostituição não é a da prostituta, é daquele que tenta prostituir a prostituta, comprá-la. Esse que é o grande prostituto. Jesus foi amigo de pecadores, de meretrizes. A porta vai ficando larga é quando eu enfio a maldade, o egoísmo, a apropriação indébita, a insaciabilidade do possuir, e acumulando, e acumulando, e acumulando, e acumulando, e alimentando meu narcisismo de maneira completamente incontrolável. É assim que eu vou fazendo da porta larga, larga, e do caminho largo, mais largo ainda. E convidando gente a entrar, a fazer parte todo dia. Você é uma apologia viva do desperdício. Você é um desperdício. Está ensinando sua mulher a ser um desperdício, seu marido a ser um desperdício, seus filhos a serem desperdícios humanos, passando pelo planeta sem nenhuma contribuição de amor à vida e àqueles aos quais Deus quer bem. E àquilo que seja a pauta de Jesus para essa existência. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam. Olha a palavra acertam. Tem a palavra esforçai-vos, tem a palavra entrai, tem a palavra desperdício e tem a palavra acertar. E eu vejo e sei de gente no mundo inteiro que nunca teve uma única informação sobre Jesus e o Evangelho, mas está acertando a porta. Porque amam, porque perdoam, porque não se ressentem do mal, porque não se alimentam de inveja, porque não são movidos pelo motor do ódio, porque não se exasperam e não competem, não se comparam e não têm inveja de ninguém, o que cada um tem é de cada um, o que eles têm é o que eles trabalham com dignidade e conseguem. Eles amam os que amam até o fim e eles toleram aqueles que não os amam sem provocá-los, sem fazer disso uma guerra, uma briga, um ódio, uma vingança. Esses, mesmo sem saberem de nada, de doutrina nenhuma, de nome nenhum, de informação nenhuma, estão acertando. Estão acertando. A grande surpresa do céu é que a maioria das pessoas que se jactavam de que estariam lá vão estar de fora, batendo na porta. Abre-nos a porta. E a maioria das pessoas que esses que estarão de fora
que eles disseram que estavam de fora, que eram os perdidos, são os que acertam e entram, e estarão do lado de dentro. Como Jesus conclui aqui em Lucas 13, falando exatamente do mesmo assunto, ele conclui dizendo o seguinte, no verso 29, muitos virão, preste atenção, muitos virão do Oriente, isso é Jesus falando, há 2000 anos, no primeiro século, onde não havia linhas aéreas, não havia Emirates, não havia linha aérea japonesa, nem chinesa. O Oriente estava tão distante que era incomunicável praticamente. Só algumas poucas caravanas logravam chegar no Oriente e voltar do Oriente com negócios para fazer. Ou grandes conquistadores como Alexandre, que quando chegou na Índia se assustou por ver elefantes pela primeira vez na vida. Pois bem, Jesus diz, muitos virão do Oriente. Nos dias dele, o Oriente era de Marte. Era como se houvesse uma população em Marte que não tivesse comunicação com a gente. Era tão longe o Oriente. E Jesus diz, muitos virão da longura mais absoluta, da desinformação mais profunda do Oriente. Com aquela multidão de deuses, com os Vedas, com escrituras muito mais antigas do que o Velho Testamento, do que o Novo Testamento, do que qualquer outro livro ocidental judaico-cristão. Muitos virão do Oriente, virão do Ocidente, e o Ocidente estava muito para além do Ocidente de Israel, do West Bank. O Ocidente estava muito para além de Roma, da Itália, da Europa. O Ocidente ainda nem era conhecido. Essa América do Sul inteira, com as civilizações antiquíssimas que aqui havia e que já desapareceram, algumas delas desenvolvidíssimas. Na América do Sul, na América chamada Latina, no Caribe, na América do Norte, uma quantidade enorme de civilizações pré-Apache, pré-Navarra, pré-Hopis, pré-civilizações encontradas pelos espanhóis lá. O mundo já teve uma quantidade enorme de processos civilizatórios muito anteriores a esse narrado nas escrituras semíticas que a gente lê. Muitos virão, é Jesus, incluindo gente que a gente não tem nem ideia, virão do Oriente, do Ocidente, do Norte. O norte da Terra estava muito para além do que qualquer pessoa nos dias de Jesus já tivesse alcançado. E muitos virão do Sul, do extremo Sul, da Austrália aborígene, da Ásia, do sul da África, das ilhas mais distantes que nunca ouviram falar de nada, virão e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, vocês ficarão de fora. Vocês que acham que são os privilegiados, os bem informados, são aqueles para os quais a porta estreita é a maior ameaça. Porque vocês querem entrar carregando todo o pacotão de vocês. E o pacotão de vocês não vai entrar de jeito nenhum. E o que eu disse está claro o bastante para todo mundo entender. Claro bastante, só não entendeu quem não quis entender. Aí, você que lide consigo mesmo, esforçai-vos, entrai, não seja um desperdício, preste atenção. Tem gente que nunca ouviu falar e acerta. E tem gente que diz, tu ensinavas nas nossas ruas, a gente sabia de tudo. Mas Jesus vai dizer, vocês não. Vocês fora. Vocês são cínicos. Não foi para vocês que eu vim, porque vocês não quiseram
o que eu vim oferecer de graça. E o que eu vim oferecer não foi uma multidão de mandamentos e de pesos. Eu vim tirar pesos. Eu vim dizer, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Esta é a oferta, mas vocês não quiseram. Então cada um viva com as consequências do que escolheu. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra que para alguns pode soar dura, mas que é absolutamente justa, veraz, sincera, verdadeira, própria, adequada, que não podia ser de outro modo, sendo a existência como a existência é. Eu te peço que tu abras o entendimento de quem queira entender, que tu abras o coração de quem queira perceber, sentir, acolher, agasalhar, e que tu coloques no coração daquele que quer aprender a amar a decisão de amar por escolha. Porque o teu amor em nós não é sentimento, não é emoção, não é romance, é decisão do bem. Da prática do bem na nossa existência, nos nossos atos, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. E o resto é sinapse que a mente de Cristo vai formando em nós, até que isso tudo vá se tornando suave, leve e natural, porque os teus mandamentos não são penosos. Eu peço que essa tua luz chegue à mente e ao coração de cada um que me vê e que me ouve, aqui, agora, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Em nome de Jesus, eu te imploro. Amém e amém.